Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu autopropelito. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos traçar aí um panorama, trazer as primeiras perspectivas do que a gente pode esperar para o mercado do milho no ano que vem, no ano de 2021. Para ajudar a gente nesse assunto, a gente recebe aqui o Vitor Ikeda, ele que é analista de grãos do Rabobank, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Vitor, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme. Olá a todos que nos acompanham aí. É sempre uma honra estar aqui falando com vocês um pouco sobre as perspectivas de mercado. Vitor, antes da gente entrar nessas perspectivas para 2021, vamos falar um pouquinho ainda dessa reta final de 2020, por exemplo, as exportações. O que a gente pode esperar para os números finais aí do mês de novembro, que devem ser os próximos divulgados, e para essa reta final a gente deve chegar naquelas projeções de 35, 36 milhões de toneladas exportadas? Eu acredito que talvez algo mais próximo de 32 a 33 milhões de toneladas seja mais factível. A gente até teve uma recuperação um pouco nas exportações agora de novembro, acompanhando especialmente uma demanda internacional aquecida que a gente vai poder falar mais para frente, que a principal pauta que a gente acredita que dá sustentação às cotações do mercado internacional nos próximos meses. Mas em linhas gerais, sim, acho que acredito que a gente deva ter um número aí mais próximo de 33 milhões de toneladas as exportações totais de 2020 de milho. E aí, falando dos preços internos para o cereal, 2020 foi um ano, né, de bastante valorização, preços altos. Vai seguir assim essa reta final de ano também? A gente acredita que sim. Acho que o único ponto que a gente fala que poderia ter alguma mudança estrutural na questão de formação de preços do milho seria uma reversão no cenário de taxa de câmbio, mas aparentemente não há nada que sinalize nesse momento uma reversão muito, ou nada não, uma baixa probabilidade de que a gente tenha uma reversão muito forte nesse cenário atual de câmbio acima de 5. Então, um cenário em que o mercado internacional está aquecido e que a gente viu ao longo desse ano, tanto o mercado internacional, mas principalmente a taxa de câmbio ajudando a dar esse suporte nas cotações do milho, dado que não tem é pouco provável uma reversão nesse cenário de câmbio, dificilmente a gente deve ter uma mudança no patamar de milho nesse final de ano nos preços do milho. E agora, Vitor, entrando mais para o ano que vem, a gente está com uma safra verão em campo nesse momento, sofrendo com falta de chuvas em muitas regiões. O que a gente pode esperar em volume para essa primeira safra que vai ser colhida aí no começo do ano que vem? A gente acredita ainda num número próximo de 25 milhões de toneladas a produção de milho verão aqui no Brasil. Se a gente for pegar a safra total, a gente acredita que o Brasil deva semear 19,2 milhões de hectares, somando o verão mais safrinha, uma expansão concentrada especificamente na safrinha, e uma produção total hoje que nós trabalhamos próximas de 107 milhões de toneladas. Então, somando safra mais safrinha. Então, acho que relativamente ainda tem muita coisa para acontecer, especialmente agora um desafio muito grande com relação à safra de verão, mas também depois agora a gente tem que ver principalmente a safrinha, que grosso modo é a que recompõe a oferta aqui no Brasil, e dado que a gente teve um atraso no plantio de soja em algumas regiões, uma parte maior dessas áreas deve ser plantada ou próxima do final ou até fora da janela ideal de cultivo. Então vale a pena ficar atento com relação a isso, especialmente olhando agora para 2021, o que pode direcionar bastante a questão da precificação, dado que os estoques de milho aqui no Brasil, eles devem virar apertados, a gente deve ter uma recomposição agora com a entrada do verão, suprir a demanda do primeiro semestre, e depois a gente vai depender bastante de uma safrinha, pelo menos dentro da normalidade, para recompor bem esses estoques. Então, para a gente ter uma mudança de preços aqui no Brasil, pelo menos influenciado por essa oferta, é só no segundo semestre quando vier essa safrinha?
Perfeito, acho que a gente acredita que sim, especialmente agora entrando em 2021, um ponto que a gente pode explorar caso tenha interesse é falar um pouco de mercado internacional. A gente viu um suporte muito grande das cotações que só nesse ano chegaram a tocar quase $3 por bushel em Chicago, tiveram uma forte retomada para patamares próximas de 4,20 e agora entrando para 2021 nós acreditamos que deve ficar entre 4,30 e $4,50 por bushel. Então a gente vê um mercado internacional aquecido, especialmente com uma demanda chinesa muito forte, uma safra americana que foi aquém das expectativas e tudo isso contribuindo para um cenário altista de preços no mercado internacional de milho e que deve se refletir aqui no Brasil, especialmente dado que a gente deve ter estoques apertados ao longo do primeiro semestre, com uma entrada da oferta de milho verão, basicamente para recompor a demanda do primeiro semestre. E, Vitor, só para a gente encerrar o assunto do mercado nacional, o que a gente pode esperar para as exportações no ano que vem? Devem superar essas marcas atingidas nesse ano? Bom, a gente tem uma estimativa aqui atualmente, válido, é bom destacar bem que a gente trabalha com esses cenários, né? Então, em um cenário de 107 milhões de toneladas, nós acreditamos que o consumo doméstico deve ficar entre 71 e 72 milhões de toneladas, o que daria uma possibilidade do Brasil exportar em 2021 entre 36 e 37 milhões de toneladas. Obviamente que acho que vai depender, a gente acredita que vai depender muito da disponibilidade de milho aqui no Brasil, para que a gente consolide esse cenário de 36 a 37 milhões de toneladas, que seria um incremento em relação a 2020, mas ainda abaixo do recorde que nós vimos no ano passado. Então, realmente, eu acredito que a gente tem uma série de fatores para serem acompanhados e se a gente realmente consolidar uma safrinha relativamente normal e 107 milhões de toneladas de safra total, há espaço para um crescimento de exportações no ano que vem, especialmente porque o milho brasileiro ele segue competitivo nesse cenário de taxa de câmbio desvalorizada. E agora, Vitor, entrando mais no mercado internacional, você já citou aí o papel da China, foi um player que mudou um pouco a dinâmica do mercado de milho nesse ano. O que a China atuou nesse mercado em 2020 e o que a gente pode esperar dos chineses para 2021, falando de milho internacional? Perfeito. Bom, o Rabobank, a gente é um banco global, então a gente tem analistas espalhados em todo o mundo. E o que o nosso analista da China está trazendo, que a gente traz de informação para os produtores, para o mercado brasileiro? A China, agora nesse ciclo 2021, deve importar ao redor de 24 milhões de toneladas de milho. Só para colocar em perspectiva, isso ainda é muito abaixo do que eles importam de soja, mas se a gente comparar com o histórico, se a gente pegar os últimos 10 anos, as importações anuais da China de milho estiveram ao redor de 3,8 milhões de toneladas. Então, nós estamos falando 6 vezes a mais nesse próximo ciclo 2021. O que está por trás disso? Basicamente, a China, de 2010 a 2016, fez uma política de incentivo à produção local. Isso acumulou estoques, mas desde 2016 não tem mais esse incentivo para incremento da produção local, que estava relativamente estável. E a China, basicamente, com consumo crescente, uma demanda crescente, consumindo todo esse estoque que havia sido acumulado. O que aconteceu especificamente nesse ciclo 2021? A China teve problemas climáticos, a sua produção foi 5% abaixo do ano passado e os estoques poderiam entrar num que eles chamam de uma zona que poderia ser mais de risco, ou seja, poderia ficar o estoque ser 70%, ficar abaixo de 70% do consumo. E por fins de segurança alimentar, para evitar que entrasse nesse patamar abaixo de 70% do consumo, a opção da China foi entrar no mercado importando. Então isso mudou drasticamente o mercado e a China vindo com esse apetite muito grande por importação de milho, o que nos últimos anos não era tão acentuado como a gente está esperando agora para esse ciclo 2021. E aí, Vitor, vocês enxergam que uma parte dessa demanda chinesa pode acabar vindo para o Brasil no ano que vem? Bom, nesse primeiro momento, eu acredito que o grande beneficiado tem sido os Estados Unidos, que colheram a sua safra esse ano. É válido ressaltar que os Estados Unidos colheram uma safra abaixo das expectativas, então havia uma perspectiva que os Estados Unidos colheriam 400 milhões de toneladas de milho nesse ciclo 2021, e eles colheram ao redor de 368 milhões de toneladas. Então, uma oferta restringida nos Estados Unidos, uma demanda aquecida da China, fez com que o mercado invertesse bastante. Então, a gente tinha uma perspectiva que os Estados Unidos teriam o maior estoque em mais de 30 anos, e o que a gente viu foi um fechamento em que eles devem ter o menor estoque desde a safra 13 e 14. Isso deu esse suporte no mercado internacional. Falando desse apetite chinês, a gente vê que nesse primeiro momento os Estados Unidos é o grande beneficiado, o Brasil pode se beneficiar disso, dessa demanda mais aquecida, mas lembrando que a gente só vai ter milho disponível para exportação em volumes mais acentuados quando a gente colher a próxima safrinha de 2020 e 2021, que vai ser só em meados do ano que vem. Então a gente ainda vai ter que monitorar se o Brasil
e se ele vai conseguir aproveitar essa demanda chinesa aquecida. E aí, falando de Chicago, o que a gente pode esperar? Essa redução na produção americana e essas exportações deles em alta devem manter Chicago elevado também? Perfeito. Bom, a estimativa do nosso time global de commodities, que fica sediado em Londres, a gente acredita que há espaço para que 2021, a gente tenha um intervalo médio de preços de milho em Chicago entre 4,30 e 4,50 dólares por bushel no nosso cenário base atual, o que é um pouquinho acima dos 4,20 até do que a gente tem visto nesse momento. Pontos de atenção que eu acho que vale a pena monitorar. A safra americana, de certa forma, 2021 já consolidada abaixo das expectativas, uma demanda chinesa aquecida. Tem que monitorar como é que vai ser agora o desenvolvimento da safra sul-americana, não somente no Brasil, mas também na Argentina, que é o terceiro principal exportador de milho mundial. E, posteriormente, como é que os Estados Unidos vai se comportar no ciclo 21-22. O que a gente está esperando? Vai haver um incremento de área de milho no próximo ano nos Estados Unidos, mas é válido ressaltar. A soja está num patamar de preços interessante, o milho está num patamar de preços interessante, o trigo e o algodão também estão em patamares interessantes. Então, o produtor americano ele vai expandir as culturas, mas não especificamente uma para suprir o estoque apertado. Então, o que a gente vê é que basicamente vai ter um crescimento de oferta, mas não necessariamente para suprir os estoques que já estavam desabastecidos. Então, o que a gente vê é que o ano de 2021, de certa forma, para o milho também tende a ser um ano de preços relativamente fortes em comparação com o que a gente vinha vendo nos últimos anos. E, Vitor, diante desse cenário com tantos pontos que levam a gente a crer em preços altos, preços sustentados, existe algum risco do milho brasileiro, de repente, perder a competitividade nessa disputa pelas exportações? Bom, a gente tem que considerar que basicamente a taxa de câmbio ela ela tem feito com que o Brasil tenha mantido a sua competitividade, principalmente quando a gente fala de exportação. E é válido ressaltar não somente a competitividade, só o real que está desvalorizado em relação ao dólar, mas como a gente teve uma depreciação cambial mais forte que outros países importadores, isso faz com que o nosso produto fique competitivo. Então nós temos que monitorar como é que vai se desenvolver agora essa questão da taxa de câmbio para fins de precificação e competitividade, mas eu acho que é muito importante também ressaltar um ponto que a gente frisou muito bem. A gente tem um cenário base de produção para esse ciclo 2021 e, obviamente, que qualquer impacto negativo em termos de produção, isso deve fazer com que o mercado interno tenha que pagar mais para segurar esse milho aqui dentro. Então, isso pode fazer com que a gente perca competitividade para exportação. Então, basicamente, eu acredito que a gente tem que ficar de olho em 2 pontos para o próximo ano aqui no Brasil: taxa de câmbio e, segundo ponto, qual vai ser o volume de produção realmente do ciclo 2021. Vitor, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário de perspectivas para o próximo ano. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu acredito que é um momento aí de se proteger com relação a essa volatilidade, tanto o que o câmbio pode exercer sobre os preços, como também no mercado internacional de preços. Eu acho que para aquele produtor que está se planejando para esse ciclo 2021, é muito importante estar bem alinhado no casamento de moedas. A gente sabe que muitas vezes o milho é negociado em reais, mas obviamente que ele tem esse impacto do câmbio por trás. Então é muito importante estar bem casado, evitar o risco para que se mantenha sustentável no negócio, especialmente porque a gente tem no campo também agora um ponto de atenção que é a questão climática e o que isso pode inferir em termos de produção e produtividade. Então, na composição de receita, a gente sabe que é produtividade versus preços. Então, pelo menos na parte de preços, se conseguir alguma ferramenta para se proteger da volatilidade, eu acho que já é interessante olhando para esse ciclo 2021. Vitor, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Até a próxima. O Vitor Ikeda, ele que é analista de grãos do Rabobank, que conversou com a gente para traçar algumas perspectivas pensando no mercado do milho para o ano de 2021, tanto aqui no Brasil como também no cenário internacional. Focando aqui no nosso país, aqui no Brasil, o Vitor destacando uma queda na produção da safra verão, mas uma estimativa de aumento na área cultivada no geral, principalmente na safrinha, e também uma produção total, juntando todas as safras, ao redor das 107 milhões de toneladas. O Vitor destacando que esse número é preciso que o produtor fique atento, acompanhe o desenvolvimento das suas lavouras. O atraso no plantio da soja em muitas regiões pode impactar na diminuição da melhor janela para o milho e pode haver alguma mudança nesses patamares projetados de produção.
Nesse momento, o cenário é esse, ao redor das 107 milhões de toneladas, uma demanda interna seguindo aquecida para o próximo ano, então uma tendência de preços elevados, preços sustentados para o milho nessa reta final de 2020 e também em 2021, pelo menos até o segundo semestre, quando aí sim esse volume da safrinha pode entrar no mercado e de repente mudar um pouco esse panorama das cotações aqui no Brasil. Pensando no mercado internacional, o Vitor Ikeda e os analistas do Rabobank também acreditam em preços altos na Bolsa de Chicago. A safra americana de milho 2021 foi menor do que o esperado. As exportações norte-americanas estão bastante aquecidas, bastante elevadas, o que deixa esses patamares de preços elevados. Hoje, o bushel do milho aí ao redor dos 4,20. A expectativa do Rabobank é que esses preços fiquem entre 4,30 e 4,50 dólares por bushel para 2021, justamente sustentados por todo esse cenário que a gente comentou. E, por final, uma atenção especial na atuação da China no mercado internacional. O Vitor Ikeda destacando bastante o papel da China em 2020, absorvendo grandes quantidades de milho, principalmente dos Estados Unidos. Essa tendência deve se repetir em 2021, num primeiro momento beneficiando mais os norte-americanos nessa exportação, mas esse é um player importante que vale ficar atento, assim como também o papel do câmbio, que foi o grande responsável pela sustentação dos preços até o momento, e como não parece haver nenhum espaço para uma queda drástica dessa cotação do dólar ante ao real, deve ser o principal componente também para manter esses preços elevados aqui no Brasil e a competitividade do milho brasileiro lá fora também durante o ano de 2021. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.